Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema que eu vou abordar hoje é: que eu preciso para ser especialista em fisioterapia em terapia intensiva. Então vamos começar direto. O que é ser especialista em fisioterapia em terapia intensiva? Na fisioterapia temos 15 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Uma delas é a fisioterapia em terapia intensiva. Tem outras áreas correlatas, como a fisioterapia respiratória, a fisioterapia cardiovascular, mas a fisioterapia em terapia intensiva é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Para ser especialista é quando você realiza a prova de título de especialista pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Tem os critérios que a gente vai abordar aqui, que você pode realizar para ser especialista, mas, para mim, o que é que eu considero ser um profissional especialista? Vou contar uma história, aconteceu com meu avô quando ele ficou internado no hospital de renome aqui da cidade de Recife. Meu avô, cidade do interior de Pernambuco, lá bem rígido, né? Como diz aqui em Pernambuco, bem grosso, aquele pessoal lá do interior grosso, tinha 22 netos. E ele gostava muito de juntar a gente para conversar e contar as histórias dele de vida, como é que ele venceu na vida. Ele contava que a pessoa tem que persistir, que a pessoa tem que evoluir, que não pode desistir, que a pessoa consegue ter resultado assim. Só que foi avançando a idade e ele começou a ter algumas doenças, né? Então, a primeira doença que ele apresentou foi a artrose no quadril. Aí teve que fazer uma cirurgia de prótese no quadril. Fez a cirurgia de prótese no quadril, passou mais tempo, começou a apresentar insuficiência renal. E aí, tratamento para insuficiência renal evoluiu para realizar hemodiálise. Lembra? Cidade do interior, ele foi progredindo, teve essas doenças, começou a fazer hemodiálise, tinha que vir da cidade do interior para Recife para fazer hemodiálise, foi evoluindo mais essas doenças com a avançada idade, e aí teve um acidente vascular cerebral, ficou internado no hospital. Estava internado no hospital, aí eu já era formado em fisioterapia, já tinha 4, 5 anos aí de formado em fisioterapia, agora eu estou com 15 anos de experiência, mas nessa época tinha 4 ou 5 anos de formado. E fui visitar meu avô que estava internado no ambiente hospitalar, numa enfermaria. Enfermaria não, né? Num quarto no hospital. E quando eu chego lá, visitando ele, tentei, vô, tá me escutando? Não sei o que, ele sem responder nada. Não respondia nada lá, acamado, deitado, nem abria os olhos, respirando respiração espontânea, sem suporte de oxigênio, mas nem tinha nenhuma outra alteração. E aí veio um fisioterapeuta para atender o meu avô. E aí ele veio, entrou o fisioterapeuta, chegou o tórax do meu avô, comprimiu, soltou, comprimiu, soltou. Eu vou lá sem responder nada e continuava sem responder. E o fisioterapeuta comprimindo e soltando. E até o momento ele não sabia que eu era fisioterapeuta. E ele via lá, comprimia no tórax e soltava, comprimia no tórax e soltava. Ia no outro lado, comprimia no tórax e soltava, comprimia no tórax e soltava. E aí ele demorou um pouquinho, acabou de fazer essa compressão, um tórax, compressão no outro, e disse, daqui a pouco vai vir um fisioterapeuta para fazer fisioterapia motora. E aí minha avó disse, meu neto é fisioterapeuta também. E aí o fisioterapeuta olhou para mim e já ficou meio assim, ressabiado, porque ele sabia que tinha realizado uma conduta que não tinha feito efeito nenhum para o paciente, que era meu avô, né? E aí ele falou para mim, não, daqui a pouco vai vir um fisioterapeuta para fazer a fisioterapia motora, já que ele está precisando mais de componente motor. E aí eu gosto de me posicionar, de falar, né? Eu disse, eu trabalho com a área da fisioterapia respiratória, fisioterapia e terapia intensiva, e aí eu sempre tenho que, dentro da especialidade, a gente tem que realizar condutas de reabilitação também para os pacientes, já que é uma das atribuições também do fisioterapeuta que trabalha com a fisioterapia em terapia intensiva e fisioterapia respiratória. Ele disse, não, mas aqui a gente divide, é assim que é dessa forma, cada um faz sua parte. Aí meu avô, que estava sem falar nada, disse, filho de pobre é assim mesmo, tem que saber fazer de tudo para ter resultado. Por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, quando a gente está atuando ali como fisioterapeuta, não existe isso de fisioterapia motora e fisioterapia respiratória. Isso existe para plano de saúde, isso existe para burocracia. Mas para o fisioterapeuta, quando você está atuando na fisioterapia, existe a especialidade. Então, ser especialista em fisioterapia e terapia intensiva é você ter a capacidade de atuar com o paciente dentro da terapia intensiva, desde a ventilação mecânica à progressão da reabilitação, desde uma admissão à alta, de uma intercorrência ao paciente que está lá tranquilo no pós-operatório, que vai fazer uma reabilitação no pós-operatório. O fisioterapeuta não é fisioterapia motora e respiratória, é fisioterapia especialista em uma área. E é isso que eu entendo que é ser um fisioterapeuta especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Ele ter a capacidade de melhorar o desfecho
do paciente dentro da terapia intensiva e ser reconhecida por isso. O reconhecimento de ser especialista é uma prova de título. É uma prova que você realiza pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Mas, para mim, ser especialista não é ter um título. Ser especialista é você ser capaz de avaliar um paciente, definir a conduta, realizar a conduta e dar a alta fisioterapêutica para esse paciente. Isso que é ser especialista. E a gente vai discutir como você se transformar em especialista. A gente vai falar um pouquinho sobre a prova de título, que algumas pessoas querem entender sobre isso, fazer uma diferenciação aí de pós-graduação, residência e título de especialista, mas a gente vai debater esse ponto do que eu acredito como fisioterapeuta pode ser especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Então, dizendo que eu entendo que é ser especialista, qual a diferença de título de especialista, pós-graduação e residência? A pós-graduação é um título acadêmico, né? Então você faz uma pós-graduação lato sensu. Então, pós-graduação é uma formação lato sensu, que é uma formação acadêmica. Você acabou a pós-graduação, é especialista em fisioterapia e terapia intensiva? Não. Você tem um título de pós-graduado. É uma área acadêmica, ok? Fiz uma residência, tem um título de especialista? Algumas residências sim, outras não. E aí você tem que identificar ali se aquela sua residência que você vai fazer vai dar esse título. O que é considerado mesmo título, que aí você não tem dúvida, é você fazer a prova de título de especialista do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Como é que se você faz essa prova de título de especialista? Resolução COFIT 377 de 2010. Que ela considera para você ser especialista, você vai realizar uma prova de título. Essa prova de título, você faz a prova de conhecimento, o exame de conhecimento, na verdade, e a prova de título. Então, são duas coisas. Você faz prova escrita mesmo e a prova de título, você vai reconhecer as coisas que você tem. Então, experiência, se você fez algum curso, se atualizou, tudo isso vai ajudar você a ter essa prova de título, ter esse reconhecimento como título. Para realizar, você tem que ter 2 anos ininterruptos para inscrito no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, está em pleno direito de gozo, em pleno gozo de seus direitos profissionais para conseguir realizar essa prova. Anualmente, essa prova é realizada, ou a cada 2 anos, e aí você faz essa prova. Quando você faz a prova, vai analisar o exame de conhecimento, exame mesmo que você está fazendo, e os títulos que você tem, soma a pontuação, e assim você é reconhecido como especialista em fisioterapia e terapia intensiva. É o reconhecimento no papel, mas para mim, o reconhecimento é você ter a capacidade de avaliar, definir uma conduta, realizar a conduta, dar alta fisioterapeuta, saber demonstrar isso no ambiente que você está, para você conseguir progredir na carreira e ter resultado profissional, modificando desfecho dos pacientes, salvando vidas e tendo resultado financeiro também. Lembrando que você tem que pagar boleto, então você tem que ter todos esses 3 resultados que eu digo, né? Profissional, financeiro e reconhecimento pela sociedade, valorizando a fisioterapia. Quando você valoriza a fisioterapia, você é valorizado, todo mundo cresce. Quando você faz qualquer conduta, não sabe por que está fazendo, tem vários profissionais que eu conheço que têm título de especialista, que têm doutorado e ficam ali dentro da terapia intensiva só cumprindo tabela. Não modifica desfecho, não discute, não se posiciona, e não é isso. Você tem que se posicionar, você tem que modificar o desfecho, você tem que correr atrás de fazer uma fisioterapia de valor, porque a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico salva vidas dentro da terapia intensiva e você pode fazer isso também atuando com qualidade. Como eu já falei, o título transforma especialista, se transforma em especialista no papel, mas conheço vários profissionais que têm o título do papel, têm o título de doutor e não são especialistas realmente. Fica atuando sem se posicionar, sem modificar o desfecho, realizam condutas desnecessárias, sem comprovação científica, porque tem medo de se posicionar, porque acostumou a realizar aquelas condutas por muito tempo. Então, pega um paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca e coloca todo o paciente para fazer 3 vezes de 10 repetições de espirometria discentiva. Pega o paciente lá, chega no paciente lá acamado, vamos lá. E aí o paciente faz 3 séries de 10 repetições. Aí ele vai para outro paciente e faz a mesma coisa. Ele pode ter o papel de especialista, mas está fazendo condutas ali que não é repetitiva para todo mundo. O outro paciente vai ter indicação para TT, mas não é para ser repetitivo. Todo mundo tem que avaliar, através de parâmetros objetivos, definir uma conduta assertiva para o paciente. Dessa forma que você vai modificando. E qual o benefício de ser esse especialista que eu estou dizendo, o especialista que modifica o desfecho? Como eu já falei aqui, o primeiro benefício é você salvar vidas. Quando você atende com qualidade e esse especialista realmente, você modifica o desfecho dentro da terapia intensiva. Dá um exemplo clássico aí. Um exemplo clássico não, dá um exemplo clínico, Antônio. Você pegou um paciente, chegou com DPOC agudizado. O paciente DPOC agudizado, chegou na emergência, subiu para a UTI, leva para a UTI,
Lá vai ter fisioterapeuta de plantão 24 horas, chegou o paciente DPOC, entrou rápido dentro da UTI, chama o fisioterapeuta está vendo outro paciente, lá vai o fisioterapeuta correndo para atender o paciente. Aí pega um paciente DPOC, um pH de 7,2, um PCO2 de 75, o rebaixamento do nível de consciência, tosse fraca, com a ausculta cheia de ronco, e aí o fisioterapeuta fala, vamos entubar o paciente, logo que o paciente vai parar. E aí? Ele fez a conduta certa? Ele tem um conhecimento ou ele só tem um papel? Ele teria que avaliar o paciente e definir a conduta de acordo com o que ele está avaliando. O fisioterapeuta, seu posicionamento dentro da terapia intensiva modifica. Então, esse paciente DPOC agudizado, grau de evidência a realizar a ventilação não invasiva, mas está com rebaixamento de nível de consciência. Para paciente DPOC com rebaixamento de nível de consciência, retenção de CO2 por hipercapnia, é grau de evidência alta. Realizar a ventilação não invasiva. Mas está com acúmulo de secreção, realizar uma terapia de remoção de secreção, aspirar o paciente, colocar na VNI, fazer a monitorização contínua desse paciente para ver se está tendo resposta na gasometria, para ver se está tendo melhora no nível de consciência. Aí, com 10, 15, 20 minutos, você já está vendo resposta. 30 minutos depois, colhe uma nova gasometria, pede para colher uma nova gasometria. Você está vendo. Aí o paciente progrediu, melhorou o nível de consciência, gravou o CO2, você foi a pessoa que modificou. O paciente não precisou ser entubado, 2 dias depois está tendo alta da terapia intensiva. Porque você, como fisioterapeuta, modificou o desfecho. Ah, Antônio, mas é difícil. É difícil quando você não sabe o que tem que avaliar, você não sabe como avaliar um caso concreto, como você acha que é só realizar, você está ali para fazer o que os outros mandam. Você está ali para ter essa capacidade de avaliar. É esse profissional que eu quero que seja um profissional especialista. Discuto muito isso com meus alunos do método fisioterapia intensiva. Você modifica o desfecho, tem a capacidade de avaliar, traçar a conduta e realizar a conduta. Ah, Antônio, mas minha faculdade teve a formação ideal, pós-graduação teve a formação ideal, eu estou no ambiente que o pessoal faz as condutas que é só colher cultura de secreção, montar circuito ventilador. Não é assim em todo canto. Você pode modificar o ambiente. Estou há 15 anos já trabalhando na terapia intensiva. Já trabalhei em hospital popular, agora trabalho no hospital militar, hospital da Marinha, já trabalhei em hospital público. Todo o ambiente, se você for modificando, demonstrando o que a fisioterapia faz, o que a fisioterapia realmente tem que fazer, você vai modificando o ambiente e você vai sendo valorizado. Ah, mas o pessoal não aceita. Não aceita no começo. É o paulatinamente, modificando. Observa também que é uma coisa que você não vai conseguir modificar, muda de ambiente. Você tem que pensar isso. Você passou 5 anos na faculdade para salvar vidas e não para ficar fazendo condutas desnecessárias que não faz efeito nenhum dentro da terapia intensiva. E qual o melhor momento de buscar esse título de especialista? O título de especialista do papel, com 2 anos de atuação, você já consegue realizar a prova de título. Então, quer dizer que você tem que ter 2 anos de atuação dentro da terapia intensiva, pode ser até em áreas correlatas. Se você tiver a capacidade de realizar a prova, o exame de conhecimento e a prova de títulos com áreas correlatas, com a fisioterapia respiratória, home care, você comprovando isso daí, você consegue realizar a prova de título. E aí você faz a prova de título e, realizando a prova de título, tem um título especialista. Então, com 2 anos você já faz. Ah, mas eu preciso esperar esses 2 anos para começar a investir em mim, começar a investir no meu conhecimento, começar a investir no meu desenvolvimento. Não, você começa a investir desde agora. Se você está na faculdade, já investe. Se você é um profissional recém-formado, acabou de se formar, investe tempo e dinheiro para se capacitar, porque é assim que você vai ter o retorno. Se você não investir em você, você não tem o retorno. Então, o momento é agora. Estou com 5 anos de atuação, trabalho em traumato-ortopedia, mas quero atuar na terapia intensiva. Comece a investir em você, comece a investir cada vez mais em você. Então, o melhor momento de você buscar esse tipo de especialista é agora, começar a se preparar agora. Então, se você sabe que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você vai querer fazer essa prova de título, invista em você para ter cursos de extensão, para comprovar que você atua com pacientes, começar a demonstrar que você começa a entrar na empresa de Urmiquet, entrar no hospital. Pois é que se eu entrar no hospital, eu consigo já comprovar a experiência? Consegue, não precisa estar na terapia intensiva, você consegue. E começa a investir para ter o conhecimento e as habilidades técnicas, que aí você consegue realizar essa prova de título, e aí também evolua. Fique próximo de pessoas que vão fazer você ser capaz de avaliar um paciente e definir a conduta, e realizar a conduta de maneira assertiva. Falo sempre para meus alunos do método fisioterapia intensiva, né? Aquela mentoria, aquela discussão, para aí a gente evoluindo de maneira gradativa. É só estudar e realizar a prova de títulos? Não, não. Se você quer ser um profissional que apenas decora um livro, não serve de nada para mim. Vamos lá.
pegar aqui Fisiopatologia Pulmonar Moderna, West, Fisiopatologia Pulmonar Moderna. É uma leitura obrigatória, certo? Fisiologia de West é uma leitura obrigatória. Tem que ler. O livro 1 curto. Se você souber decorar desse livro, souber decorar desse outro livro aqui, ó, Reabilitação, você vai decorar do livro de terapia, Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. Você é um profissional especialista para mim? Não. Saber decorado, a gente compra o livro. Profissional especialista, como já repeti algumas vezes, é aquele profissional que sabe atender, que sabe avaliar e traçar uma conduta, e realizar a conduta de maneira assertiva, que está lá na terapia intensiva e tem um paciente que é para ser desmamado da ventilação mecânica, e a equipe médica diz que acha que o paciente não é para ser desmamado, porque não tem alguns conhecimentos, e você pega e diz lá, olha, o paciente tem todas as condições clínicas de acordo com a avaliação fisioterapeuta, PI máxima satisfatória, passou um teste de respiração espontânea, está respondendo os comandos, tem um pico de fluxo respiratório, 120 litros por minuto, força muscular periférica, MRC de 48, está bem adaptado na ventilação mecânica, e o paciente tem condições de progredir para o desmame. Ah, mas está com doses vasoativos baixos. Não é um critério para interromper. Então, você se posiciona, o paciente é estubado, progride bem, evolui e tem alta. Isso é ser um profissional especialista. Então, não é só estudar e realizar uma prova. Isso é algo que você vai ter que fazer e faz. Deve fazer. Eu tenho orgulho de ter o título de especialista em fisioterapia e terapia intensiva e o título de especialista em fisioterapia respiratória. Tenho 2 títulos de especialista na área. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Se eu tivesse os 2 títulos e não soubesse atender bem, fazia diferença nenhuma. Não ia salvar vida nenhuma. Se eu tivesse aqui atrás de mim, todos os títulos colados aqui atrás, e eu não soubesse atender bem, não ia fazer diferença nenhuma. A diferença se dá pelo resultado. Ser especialista é ter resultado com o paciente, ter resultado onde você trabalha, progredir para virar um coordenador, progredir para virar uma rotina. Tem um aluno do método fisioterapia intensiva mesmo, Bruno Tavares, que com 6 meses de formação de fisioterapeuta, ele saiu de plantonista para rotina, começou a progredir aí na carreira, já estava sendo chamado de um hospital para outro hospital, era chamado e estava negando ali, porque já estava com muito tempo. Agora ele já está atuando aí, já bem presente dentro da terapia intensiva, já dando palestras, recebendo estagiários com 1 ano e meio de formado. Por quê? Porque ele sabe avaliar, traçar uma conduta e realizar a conduta. Ele nem realizou a prova ainda de título, vai realizar agora, nesse ano. Então, é isso, é saber avaliar, traçar, realizar a conduta, ser esse fisioterapeuta que vai modificar o desfecho. É isso que você tem que correr atrás. E qual o jeito errado de se transformar em especialista? É você não correr atrás de gerar a intervenção assertiva para o paciente. Como assim? Você, como eu disse, né, durante a live, você se forma, aí vai para uma pós-graduação, depois vai para o mestrado, depois vai para o doutorado, passa 5, 6 anos fazendo isso, aí faz uma prova de título, passa da prova de título e não atendeu paciente. Não aprendeu a resolver caso clínico. Você é um especialista, para mim, você não é. Você vai modificar o desfecho, tem uma intercorrência lá, uma intercorrência na UTI. Chama o fisioterapeuta e você fica perdidão. Então, o jeito errado é você achar que é só... Não, é pensar, raciocinar, desenvolver o raciocínio clínico. Pilares que eu identifique que é extremamente necessário. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Conhecimento teórico é você ter toda a base científica para saber o que está fazendo. Conhecimento prático é saber como, o que e quando fazer qualquer conduta. Iniciativa e atitude é você se posicionar como fisioterapeuta. Esses 3 pilares, somado a uma capacidade de avaliar o caso clínico, que é o desenvolvimento do raciocínio clínico, é que faz você ser esse profissional diferenciado. Como começar? Comece dando o primeiro passo. O primeiro passo é você colocar a cara, estudar o conhecimento teórico, colocar a cara, estudar o conhecimento prático e treinar a iniciativa e a atitude. Dessa maneira, você vai progredindo de maneira gradativa. Acompanhe os conteúdos aqui dentro do Instagram, Facebook e YouTube, que eu discuto esses pontos. Participe dessa semana dos eventos que eu realizo, que a gente vai estar sempre discutindo esses pontos se você dar esse primeiro passo. Então, esse primeiro passo, comece, que a evolução vai ser de forma gradativa. Qual é o segundo passo? Identifique as suas dificuldades e comece a preencher suas dificuldades com conhecimento. O terceiro, se aproxime de profissionais que podem te ajudar, profissionais que deem resultado, faça network. Então, você se aproximando de profissionais que têm resultado, fica muito mais fácil você ter resultado. Se você está numa terapia intensiva, que tem vários profissionais que realizam condutas desnecessárias, você vai criando aquele viés. Então, se aproxime de profissionais. Ah, não estou atuando ainda. Aí mesmo que você tem que começar a preencher esses recursos de conhecimento, a desenvolver essa capacidade, a evoluir de forma gradativa essa sua capacidade de atuar na UTI com segurança.